que nesta edição nós estamos a falar da inteligência artificial em particular. E já estamos na 5ª edição, estivemos a falar do impacto da inteligência artificial na medicina, na educação, na saúde, no setor do oil and gas, e agora estamos aqui a falar do impacto da inteligência artificial no setor jurídico. Curioso para mim, porque eu sempre achei que fosse um setor muito conservador, e agora, depois de saber que íamos falar sobre isto aqui, fui pesquisar e já percebi que há muita coisa a acontecer. E é o que nós vamos estar aqui a falar. Temos um painel espetacular de pessoas que trabalham com a lei, mas que tem uma particularidade que é todos aqui gostam muito de tecnologia. O Manuel Rocha, que é... deixa-me só tirar a minha cábula aqui, porque senão vou falhar. Rocha, que é advogado e consultor sénior na PLNJ de Portugal. Ele é coautor de vários livros, a destacar um livro que eu achei interessante, o título, né? Que é Juízes Robôs e a Caminhada para uma Justiça Digital. Saiu hoje mesmo. Vamos querer ouvir falar sobre isso. Temos também aqui conosco Rafael Pelon, advogado sócio da Pelon Lima e membro da Associação de Inteligência Artificial no Brasil, que também tem muita coisa para nos falar aqui. A Ana Godinho de Angola, advogada especializada em Direito, que também tem abordado vários temas de tecnologia de informação em Angola, associados à área de Direito e não só. É uma mulher que está aqui a falar de tecnologia em Angola. Temos aqui conosco de Moçambique o Ricardo Velho, que é o gestor de unidade de negócios de qualidade e sustentabilidade da Insight, e trabalha também com sistemas de gestão de segurança de informação. Eu tenho o prazer de várias vezes conversar com o Ricardo sobre tecnologias e eu acho que vai ser uma conversa interessantíssima. Só para contextualizar um pouco antes de entrarmos para o tema, a inteligência artificial é aquilo que nós temos visto várias vezes como aquilo que possibilita as máquinas simularem o comportamento humano, não é? Então, a inteligência artificial é um mundo, na verdade. Nós, quando falamos de inteligência artificial, pensamos que estamos a falar de uma coisa, mas, na verdade, são várias tecnologias, várias ciências que foram investigadas, e elas combinadas trazem-nos coisas como chatbots, carros autônomos, sistemas de reconhecimento facial, são essas coisas, são essas tecnologias que, associadas ao direito, também estão aqui a criar um pouco de disrupção. E então, antes de eu me alongar muito, porque quem vai falar aqui são vocês, eu vou convidar, por favor, o Rafael Pelon para falar um pouco sobre os desafios do setor jurídico e como é que a inteligência artificial pode ou tem vindo a acrescentar valor a esse setor. Desculpa, eu acho que eu estou a saltar um ponto aqui. Eu queria que as pessoas se apresentassem. Me perdi. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor. Eu vou começar, que aí eu falo depois, na sequência de todos. Boa tarde para todos. Eu sou Rafael Pelon, falando de São Paulo. Eu trabalho com tecnologia, internet, mídia e entretenimento já fazem acho que 21 anos agora. Trabalhando com empresas que têm aplicações de inteligência artificial, e aí, por conta disso, há 3 anos atrás, fui um dos fundadores da Associação Internacional de Inteligência Artificial aqui no Brasil, que trabalha na reunião de empresa, ecossistema, academia e indústria no setor, e como a inteligência artificial pode ser aplicada, desenvolvida, nutrida, para a gente poder trazer, né, mais tecnologia, mais inovação para o país. Manuel, pode se apresentar, por favor? Eu vou pedir que você se apresente assim em sequência, para depois voltarmos ao tema. Sim. Muito obrigado, senhora Presidente do painel. Eu queria dar a minha vez à Ana, mas pronto, Presidente é que manda. E eu queria, em primeiro lugar, expressar o meu enorme gosto por estar aqui convosco. E quando estávamos ainda em off, eu referi que tenho a honra de trabalhar e sermos responsáveis de uma revista de
Direito e Lusofonia. Trabalhamos com Angola, Moçambique, Cabo Verde e o Brasil, e é um enorme gosto com que o faço, e aprendemos todos muito uns com os outros. Eu, como o outro dia disse, eu sou muito mais velho que todos os outros, e todas as outras colegas e com os colegas, e portanto eu comecei a minha vida quando ainda havia os contratos enormes da IBM. Depois que me tornei um software lawyer, microinformática, tive alguns casos no tribunal, e depois fui seguindo aquilo que o Rafael certamente fez e que a Ana também, que nós somos advogados que gostamos de tecnologia e vamos acompanhando a tecnologia, não é? Quer dizer, eu passei do software para as bases de dados para o multimédia, do multimédia para a internet, e da internet agora também muito para a inteligência artificial. Pronto, estive ligado à criação de um curso no nosso escritório, que depois originou um livro. Agora publiquei esse livro que foi escrito durante a pandemia, que é assim um bocadinho um desabafo, um manifesto, é um livro pequeno. E por acaso também trabalhei em casos práticos de robótica e de inteligência artificial. Depois podemos falar sobre eles. Não há muitos em Portugal, mas há alguns. Obrigado, Manuela. Ana, por favor, podes te apresentar e falar um pouco da tua relação com o tema? Ana, não conseguimos te ouvir. Desculpa, Ana, continuamos sem te ouvir. Eu acho que estamos com algum problema. Vou pedir ao Ricardo para apresentar-se enquanto nos vamos tentar ajudar. Ok. Boa noite. Não sei se me conseguem ouvir, também acabei de sair de um problema, mas acho que já está resolvido. Meu nome é Ricardo Velho, estou a falar convosco a partir de Moçambique, de Maputo, e trabalho na área de consultoria em sistemas de gestão, e agradeço desde já à organização, a Tecnoplus, por este convite para a participação neste Disruptive Talk, num tema tão interessante, e aquilo que eu espero poder contribuir está relacionado com a parte da segurança da informação, que é uma das nossas áreas de atuação, que consideramos que é importante não só neste contexto da inteligência artificial, mas hoje em dia, tendo em conta que estamos num mundo cada vez mais digital e também, muito possivelmente, cada vez mais potencialmente sujeito a ataques e a situações não desejadas. E numa área tão sensível como o direito, tal como a saúde, ainda mais sentido faz falar-se em medidas de proteção, medidas preventivas, para evitar situações não desejáveis. Então é um bocado isto que eu espero trazer aqui para a discussão, e também aprender com aquilo que os colegas e os participantes tenham para contribuir. Obrigado, Sázi. Obrigado, Ricardo. Ana, será que conseguimos te ouvir agora? Não. Okay. Eu creio que vamos conseguir resolver, vamos conseguir. Precisamos ter a Ana aqui, não podemos falar de um tema tão importante sem mulheres no painel. Eu sou única, eu não estou a conversar como convidada. Então, por favor, vamos avançar para a parte do tema, não é? O Rafael pode, por favor, nos contextualizar um pouco aqui com este tema. Eu não entendo nada de leis, imagino que os que estão aqui todos entendem de leis, menos tecnologia, os que vêm assistir, né? A gente entende de leis, então vamos. Bem, só para contar a novidade para vocês, ontem, ao longo da tarde, o Superior Tribunal de Justiça do Brasil, que não é o nosso Supremo, a gente tem dois tribunais superiores, né? Um que é o Superior Tribunal de Justiça, cuida digamos, da terceira instância do dia a dia, e o STF cuida das questões constitucionais. Então, eles dividem a competência.
Na prática, a gente sabe que a gente tem 4 instâncias, porque do STJ muitas vezes se vai também ao STF. Mas o STJ, como, digamos, responsável e competente pela administração judiciária no Brasil e do Poder Judiciário, soltou ontem à tarde uma portaria regulamentando o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário no Brasil, super nova. Diante das N iniciativas que a gente estava vendo, principalmente em questões de organização de jurisprudência, a gente não tem nenhum tipo de ferramenta preditiva, digamos assim, que tente entender como determinado processo judicial deveria ser julgado, ou que dê ao juiz algum tipo de orientação que seja vinculante, que ele seja obrigado a seguir determinado tipo de dosimetria de pena, ou seja, para tal tipo de crime, com esses elementos, a penalidade seria esta. A gente não tem isso e tem muito forte no Brasil o caráter do princípio da independência do juiz. Então, ou seja, cada juiz a gente brinca muito aqui no Brasil que cada juiz é cada cabeça uma sentença, né? Porque é muito comum cada juiz decidir de um jeito. Óbvio, com o volume, o Brasil hoje, eu acho que na América, o segundo país com mais processo judicial se perdendo para os Estados Unidos. O Brasil se iguala aos Estados Unidos em número de advogado, então a gente tem 1.200.000 e poucos mil advogados no país, uma população de 210 milhões. Ou seja, o judiciário aqui tem um papel muito importante, tem um volume muito alto. O judiciário no Brasil hoje trabalha aí por volta de 110 milhões de processos andando, que existem hoje em tramitação. Então, assim, um volume absurdo de litigância. E aí, obviamente, as ferramentas no judiciário são no intuito de, primeiro, ter harmonia e equalizar um pouco para que determinado procedimento analisado num lugar do país tenha o mesmo tratamento em outro local do país. Então, para que os juízes tenham algum nível de previsibilidade, que a gente consiga saber quais os níveis de pena que a gente tem numa localidade, que elas sejam respeitadas e sejam isonômicas também em outras localidades, em outros estados, em outras cidades. Por conta disso, inclusive, a resolução ela já traz logo de cara e fala muito nos princípios que seriam, digamos, premissas para qualquer sistema de inteligência artificial no Brasil, colocando primeiro a interoperabilidade tecnológica, ou seja, tem que funcionar em qualquer tipo de sistema, não dá para criar sistemas herméticos ou sistemas fechados que funcionem numa instância do Poder Judiciário e não funcionem na outra. O acesso à informação, ou seja, os cidadãos têm que ter conhecimento e noção de como os algoritmos e os sistemas são criados. Por conta da Lei Geral de Proteção de Dados que a gente aprovou e que segue o modelo da GDPR europeia, a gente tem uma das premissas a transparência de algoritmos. Então, entender quais os resultados, quais os algoritmos decidem, como decidem, não exatamente ficar avaliando o código, mas avaliar como os algoritmos decidem alguma coisa ou recomendam qualquer tipo de medida. Princípio da transparência, é isso que eu estou falando, capacitação humana e preparação para a estruturação dos fluxos, ou seja, como o judiciário vai se adaptar a isso, já que, inclusive, força de trabalho, a quantidade de gente que trabalha no judiciário, a partir do momento em que a gente tem a digitalização e uso de ferramentas de inteligência artificial, isso é impactado. Eu não sei se vocês sabem, o judiciário brasileiro passou por 2 transformações importantes nos últimos 5, 10 anos. Primeiro é que os judiciários estaduais começaram a se digitalizar muito fortemente. Os 3 maiores estados da federação, Rio, São Paulo e Minas, eles têm processos digitais hoje em dia. O processo digital que eu digo não tem papel, é tudo no computador. Os tribunais superiores também hoje são todos digitais, então a gente não tem papel. Tem gente que brinca comigo que nunca vi um advogado com a mesa tão limpa na vida. Não tem muito papel. De fato, é um computador. A gente pode imprimir se quiser, mas é contraproducente.
E por conta disso, agora em outubro, no meio da pandemia, o STJ, esse mesmo tribunal que soltou essa resolução ontem, foi atacado por um ataque hacker de ransomware que roubaram o acesso e travaram o acesso do backup, dos processos, enfim. O tribunal sofreu um grande ataque hacker. Está sendo considerado o maior ataque do Brasil no ano de 2020, porque basicamente impediu o acesso dos juízes, enfim, dos servidores do STJ ao tribunal. Basicamente, o tribunal parou, ficou parado durante 15 dias. Os prazos foram suspensos, parou tudo, e foram ver depois que, enfim, por conta da pandemia, muita gente acessando de casa, determinado usuário, eles não divulgaram quem, tinha uma máquina infectada e, a partir daí, os hackers ganharam acesso e travaram tudo. Felizmente, existiam outros backups, esses outros backups foram sendo recarregados ao longo das últimas 3 semanas, então foi voltando tudo. E os advogados que trabalham no STJ também tinham as peças, as petições, os documentos, e eles também estão voltando e subindo, fazendo upload disso de novo em cada um dos processos para voltar à normalidade. Mas isso dá um pouco a medida do tamanho, primeiro, da importância e do tamanho da relevância que o judiciário tem, e toda essa virada para essa digitalização, como é que isso está acontecendo tão fortemente no momento aqui no país. Obviamente, processos digitais são muito mais rápidos, a gente não precisa trabalhar mais com papel e movimentar volumes de papel para um lado e para o outro, né? Tira cópia, levar para casa, nada disso. E a ideia das ferramentas de inteligência artificial por aqui tem sido mais trabalhar nessa parte de harmonização, tentar trazer um pouco principalmente nas questões trabalhistas, fiscais e criminais, que você tem muito processo, muitas causas repetidas, né, que o mesmo motivo, geralmente o mesmo tipo de pedido, colocar para os juízes, digamos, recomendações de como trabalhar. Então, quando chegar a determinado processo com determinado tipo de pedido, recomendar ao juiz falando, olha, em 50 mil processos desse tipo, a maioria das decisões ficou na média nisso e nisso e naquilo. E tentar fazer isso. A gente está proibindo, por enquanto, qualquer uso de automatização de sentença, ou que um algoritmo diga qual seria a sentença, ou que um sistema automatizado escreva ou faça uma sentença automatizada com base em qualquer tipo de programação neurolinguística para conseguir entender o que são sentenças e entender qualquer tipo de decisão. Isso ainda fica muito a critério dos juízes. E permitiu o acesso, principalmente a pesquisa, pelos causídicos, pelos advogados, pelos operadores do direito, à jurisprudência, ou seja, quando os advogados forem enfrentar determinado tipo de demanda, poderem pesquisar e descobrir qual é o tipo também, quais as decisões mais comuns, qual o tipo de jurisprudência, como aquilo tem sido avaliado ou não pelo judiciário, e trazer, digamos, dar mais substância para a defesa, enfim, para as petições e para os documentos que forem criados pelos advogados. Ou seja, consolidar o conhecimento e ajudar a acelerar a busca e pesquisa, tanto para um lado quanto para o outro. Agora, não teremos, por enquanto, modelos de sistemas preditivos, modelos que tentem tirar um pouco, que seja, qualquer tipo de independência do juiz, ficando ainda a critério do próprio juiz, enfim, decidir como trabalhar. A gente tem também outras questões relacionadas a poder judiciário na parte de reconhecimento facial, sistemas de segurança, mas isso daí a gente pode comentar depois, para não tomar muito tempo de todo mundo também. Obrigado, Rafael. Eu quero aproveitar, antes, a Ana está aí para se apresentar e falar um pouco da sua relação com o tema, como não tivemos a chance antes. Boa noite a todos. Tive um problema técnico. Boa noite aos meus colegas de painel. É um prazer
ter-vos como colegas nessa noite e falarmos de um tema que é muito forte, moderno, em países de expressão de língua portuguesa. Eu sou Ana Godinho, sou advogada especialista em direito societário, que há um ano para cá já tenho interessado-me por essas matérias, tudo que seja ligado à tecnologia. Fundamentalmente, no ecossistema angolano, vou desenvolvendo várias temáticas, nomeadamente tratamento de dados, regulamentação das moedas eletrónicas, blockchain no sistema jurídico. Faço através de um canal de YouTube em que convido vários players do ecossistema angolano, desde empreendedores, juristas, por forma aqui a pensarmos em conjunto qual é a solução para os nossos problemas. E sou pioneira em Angola sobre direito e tecnologia. Já participo em outros programas em que falo sobre criptomoedas e já falei sobre inteligência artificial. E sim, apresento-me também como uma advogada com um perfil disruptivo, não tenho um perfil conservador, apesar da minha área ser aqui uma área essencial, não é, para a economia. Quero partilhar a visão com os meus colegas e com a sociedade civil da importância das tecnologias e revolucionar um bocadinho o sistema jurídico angolano no sentido de termos uma justiça mais célere. Esse tem sido o meu papel no ecossistema, como advogada, como pessoa, é uma paixão que tenho e partilho a visão da tecnologia, que a tecnologia não é um bicho de sete cabeças, como a maior parte dos advogados pensam, e sim uma ferramenta de trabalho que vem aqui ajudar-nos. Relativamente ao tema, há muita coisa que se lhe diga. Sázia, começo a falar ou passamos para aqui para o Dr. Manuel Rocha? Posso continuar? É que eu não ouvi a questão. Vou passar para o Dr. Manuel Rocha e depois voltamos, está bem? Para podermos aproveitar, porque penso que o Ricardo vai ter que sair um pouco mais cedo, então temos que gerir o tempo. Ok. Tá? Okay. Então, eu também vou ser rápido introduzir os temas e eu começava por contar uma anedota de ontem, baseado naquilo que a Ana disse, blockchain. Há um escritor aqui em Portugal muito conhecido, que é o Miguel Sousa Tavares, ele é uma família muito conhecida, o pai era um advogado muito conhecido, a mãe era a Sofia de Melo Brandner Anderson, que era uma poetisa muito conhecida, e ele é o típico português que fala sobre tudo, trata de tudo, e escreve nos jornais todos, aparece na televisão e tal. E ele deu uma entrevista, que aliás está no Twitter, eu nem queria acreditar. Ele deu uma entrevista a uma senhora que tem um programa aqui muito conhecido, ele deu uma entrevista em que disse, isto é autêntico. Ele disse, os americanos já têm um sistema que acaba com as fake news. E a jornalista perguntou-lhe, mas que sistema é esse? Ele disse, é o blockchain, que é um sistema que vai à raiz da notícia falsa e elimina. Aliás, é o que quer dizer blockchain. Blockchain, bloquear a cadeia. Mas isto é uma coisa extraordinária, mas estamos assim. É isto. Ora bem, eu 2 ou 3 notas sobre o tema e aquilo que como o Rafael e a Ana e a Ásia e o Ricardo disseram, isto é um mundo, não é? Quer dizer, nós temos de estar aqui 24 horas. Todas estas áreas são um mundo. Reparem, eu quando comecei a trabalhar no software e tive muitas ações de norte a sul de Portugal, eram ações do software em pacotes, não é? Havia muita contrafação, muita pirataria. Portugal tinha 90% de pirataria de software. No ano reduzimos para 45%. Ficou tudo rico, menos o advogado. Não é? De facto, as empresas de software ganharam muito dinheiro em Portugal. Mas isso passou. Hoje em dia, o software é na cloud, grandes empresas de software que têm empresas em Portugal, já não tem ninguém que trata das coisas que eu tratava há 30 anos,
do licenciamento, etc. E, portanto, neste momento, há 2 ou 3 aspectos que eu queria tocar muito rapidamente, e até falando de um aspecto que o Rafael agora mencionou, e também para ir de encontro aos temas que a nossa moderadora fixou, e sobretudo o último tema, em que a Sásia faz uma pergunta muito interessante, e eu procuraria responder rapidamente também. Ou seja, todos estes temas que estamos a tratar do cruzamento entre a justiça e a inteligência artificial, e se estamos todos de acordo, foram muito potenciados e estão a ser pela situação de pandemia que estamos a viver. Ou seja, nós perdemos até certo... Eu sou advogado e, portanto, perdemos até certo ponto o contacto com os tribunais. Os tribunais em Portugal estiveram 3 meses fechados. Houve juízes que continuaram a trabalhar e a escrever sentenças e a apresentá-las, mas houve outros que não fizeram, estiveram em casa e não fizeram rigorosamente nada. E, portanto, o problema que se põe aqui também noutros países europeus é como é que vamos continuar num mundo em que um órgão de soberania pode estar fechado 3 meses. Não faz muito sentido. Aqui em Portugal, eu não sei o que os colegas de outros países lusófonos dirão, mas aqui em Portugal houve muitos advogados que foram para o desemprego. Em Portugal há uma enorme crise da advocacia, mas aqui em Portugal houve advogados que pediriam auxílio ao Estado, que ficaram sem clientes, ficaram sem trabalhar, e sobretudo aqueles advogados que vivem muito no tribunal, não é? Tiveram grandes problemas, e isto é uma situação que tem que ser ultrapassada. Há um aspecto que a mim me interessa particularmente, que é o aspecto da justiça, que até aqui se chamava predictiva, e que agora aqui na Europa se está a chamar mais justiça simulativa, porque, nomeadamente, a Ordem dos Advogados Francesa não gosta do nome, acha que o nome é muito anglo-saxónico, e, portanto, a ideia, enfim, de que, o Rafael também já aludiu, é possível, e a Sásia também, é possível uma máquina, um juiz robô, fazer uma sentença baseada num parâmetro que são milhares de sentenças, dezenas, centenas, milhares, tratadas através do machine learning e que dão um perfil da sentença imediato. Em 2 segundos, nós temos a sentença. Portanto, esse aspecto interessa muito, até porque há um outro tópico muito curioso na nossa literatura europeia sobre esta matéria, que é a questão de que até aqui o direito e a justiça eram o reino dos juízes, dos advogados e dos professores de direito. Mas agora há um novo parceiro, que são as Legal Tech. E as Legal Tech estão a ganhar mercado, estão a ganhar ascendente, estão a ser entidades importantíssimas neste. E isto remete-nos para outra questão que já outro dia tratamos, que aqui em Portugal, obviamente, ninguém quer tratar, que é a questão do juiz limitado. O direito, estamos todos de acordo, seja em Maputo, seja em São Paulo, seja em Lisboa, no Porto, onde se for. A Ana é uma advogada também de direito societário e sabe isso melhor do que eu, que não sei nada de direito societário, mas que o direito societário é cada vez mais complexo, o direito está cada vez mais complexo. Todos nós, hoje em dia, lidamos com uma realidade internacional, todos nós sabemos alguma coisa do direito internacional, e isso, reparem, os nossos pais tinham uma ordem jurídica, nós temos 3 ou 4. E aqui na Europa ainda temos o direito da União Europeia. E, portanto, o juiz não tem capacidade por ele de lidar sozinho com a complexidade do direito. E por isso é cada vez mais importante o auxílio da máquina. E neste momento temos em cima da mesa na União Europeia, reparem, Portugal hoje em dia praticamente não tem soberania legislativa. Nós legislamos sobre coisas pequenas. A maior parte das grandes linhas do direito são-nos impostas, e aqui imposto em sentido pejorativo, por uma entidade supranacional que é a União Europeia, que é quase um Estado federal, não é? E que até tem mais poderes legislativos que os Estados federais, como os Estados Unidos e julgo como até o Brasil.
Ora bem, neste momento estão em cima da mesa dois aspectos muito curiosos, dois pacotes legislativos muito interessantes. Um do mês passado, que tem a ver com 3 iniciativas do Parlamento Europeu que a Comissão vai desenvolver ao longo do ano. A primeira é sobre ética e inteligência artificial, a segunda é sobre responsabilidade civil em inteligência artificial e a terceira é sobre a propriedade intelectual e inteligência artificial. Isto, digamos assim, é o caderno de encargos para o próximo ano que o Parlamento endereçou à Comissão. Mas, já este mês, a União Europeia tem uma nova iniciativa que tem a ver com a digitalização da justiça. Ou seja, variedíssimos aspectos de colaboração entre Estados-membros utilizando meios eletrónicos, mas já tem um capítulo sobre inteligência artificial em que abre a porta para a utilização da inteligência artificial nos tribunais. Não para se substituir ao juiz, mas como um auxiliar do juiz. É engraçado que o Rafael estava a referir uma situação que se passou em França. Em França há uma lei muito contestada que proíbe o profiling do juiz. Isto é, eu não posso ter um software, um instrumento de inteligência artificial que diga o juiz de Maputo, o Tribunal Comercial de Maputo, decide sempre neste sentido e, portanto, a indenização vai ser este montante. Isso é proibido em França. Enfim, em França, todos os tribunais já têm instrumentos e produtos de inteligência artificial, que vão chegar, inevitavelmente, aos nossos países. O Brasil, obviamente, está muito mais adiantado que Portugal, mas a própria União Europeia, como também o Conselho da Europa, já abrem a porta à utilização da inteligência artificial e da justiça simulativa, e, enfim, todos nós sabemos que não sejamos ingênuos, não vale a pena, as colegas e os colegas que são advogados, o juiz vai ter um instrumento de inteligência artificial auxiliar, mas depois vai descansar sobre ele. Não temos qualquer dúvida. Obviamente que eu também defendo, tal como o Conselho da Europa e da União Europeia, no nosso livro, peço desculpa da publicidade, defendemos isso, que os juízes devem estar a controlar, nomeadamente, os algoritmos, para que eles não sejam tendenciosos. Mas isto vai ser, obviamente, utilizado, e quando começar, vai ser utilizado de uma forma cada vez mais expansiva. E como outro dia dizíamos na reunião preparatória, é óbvio que vale a pena, desde o princípio, interessar os juízes nesta matéria, porque se nós vamos dizer aos juízes, o senhor vai ser substituído por uma máquina, ele está contra. E reparem, as colegas e os colegas lembram-se que quando aqui há 4, 5 anos se começou a falar de inteligência artificial e direito, a primeira coisa que se dizia era que os advogados iam acabar. Nós, mais ou menos, ainda cá estamos, e agora o que se fala é nos juízes que vão acabar. Mas depois vamos desenvolver isto. É isso, eu acho que nós ainda estamos um pouco atrás, no sentido de que os juízes, de facto, devem saber um pouco, devem conhecer um pouco essa matéria, devem se interessar por essa matéria. Quando vocês estavam aqui a comentar, eu percebi que estavam a falar muito da inteligência artificial que vai afetar o juiz, e pensei que até já tínhamos esquecido dos advogados, mas agora percebi com Rocha que, afinal, este assunto já está ultrapassado. Mas o que está a acontecer é que os advogados estão, de facto, a sofrer um pouco, aliás, um pouco muito, se calhar, porque eu estava a ver há pouco tempo, existe um aplicativo, por exemplo, que ajuda as pessoas a defenderem-se perante um juiz. Tu pões lá, por exemplo, usando a linguagem de NPL, usando NPL, a pessoa pode lá, com chatbots, pode pôr lá as suas... Com um conjunto de perguntas feitas por um chatbot, a pessoa pode, no final, ter respostas de se realmente foi injustiçado ou não, e ter argumentos suficientes para se defender perante o juiz. Inclusive, este aplicativo até dá-te um script, como é que podes se defender perante o juiz. Afinal das contas, leis são regras, algoritmos são regras. Claro. Uma regra de um lado, de uma linguagem para outra, que é de uma linguagem natural para a programação, acho que é um processo que já está a ser praticado e já está a afetar, de facto, o setor. No entanto, a minha preocupação é, será que os advogados que
que estão a ser formados hoje estão preparados para isso? Estão preparados para isso? Será que as universidades estão a preparar os advogados? Universidades não. Eu acho que, quer dizer, por exemplo, o Rafael e a Ana são super especialistas. Conhecem estas matérias, são jovens. Quer dizer, vão ter pela frente, provavelmente, juízes que sabem 1% do que eles sabem. Eu não sei se já viram em atuação os sistemas de legal tech da justiça antecipativa ou simulativa, que é verdadeiramente extraordinário. Quer dizer, a gente põe os dados e em 2 segundos, atenção, a máquina faz a sentença, ponto final. Também não vale a pena ser ingênuos a dizer que a máquina faz a sentença. E juízes como aqui em Portugal, cada um deles tem 3.000 processos. Como é que eles vão fazer? Vão pôr a máquina a trabalhar, como é evidente. Não tínhamos dúvidas nenhumas. Claro que vão controlar, etc., mas vão pôr a máquina a trabalhar. Isso que a Sásia referiu, e eu calo-me já, é um problema extraordinariamente importante que se vive aqui em Portugal, que certamente se vive em Maputo, que certamente se vive no Brasil, que certamente se vive em Holanda, que é a diferença entre os advogados especialistas e o juiz que não sabe. E aí é um problema grave, muito grave, porque, por exemplo, em Portugal, os juízes têm dificuldades em admitir isto, que é, eu não sei. E este é um problema grave, que a inteligência artificial é capaz de ajudar. Tudo bem. E, Ricardo, consegues nos ajudar aqui a perceber um pouco como é que o setor pode proteger essa informação e tratar da integridade desta informação, que é tão valiosa que a gente tem posto na rede, né? Para algum lugar. Sim, Sásia, eu estava a ouvir, estou a ouvir com muito interesse aqui as intervenções dos colegas e ouvi o exemplo que o Rafael deu do incidente que aconteceu com o tribunal, em que conseguiram recuperar a informação e fazer o upload e, de certa forma, restabelecer o serviço, mas possivelmente ou provavelmente poderá haver uma dimensão da informação que não foi normalizada, que é a privacidade da informação. Portanto, a informação voltou a estar acessível, voltou a estar disponível, mas já poderá ter perdido a característica de confidencial. Se antes estava acessível ao tribunal e aos advogados, quem fez o ataque possivelmente já está na posse dessa informação. Depois, um outro aspecto também que é importante referir, e que o Manuel Rocha estava aqui também a dar bastante ênfase, a rapidez com que a informação, as conclusões podem ser alcançadas. O sistema funciona com base em informação que foi alimentada, mas temos que ter a garantia de que essa informação que foi alimentada não foi adulterada, porque, caso contrário, a informação poderá ser influenciada, se assim for a conveniência de alguém ou de um grupo, pode ser adulterada para incentivar algum tipo de resposta que poderá não ser a mais correta. E se não tivermos cuidado com este tipo de situações de proteção dessa informação, poderemos estar aqui a entrar num mundo que eu diria surreal em termos de justiça, que a justiça deixa de existir. Quer dizer, e se as pessoas começarem a automatizar isto, o risco é bastante grande. Como é que poderemos fazer isso? Quer dizer, isto passa por melhorar e adaptar e continuar a implementar aquilo que são práticas que já existem em termos de segurança de informação. Primeiro, formar as pessoas, não só na utilização daquilo que é a tecnologia de inteligência artificial, mas também em as pessoas e as instituições, mas também em termos de práticas de segurança de informação, de boas práticas, da questão do acesso à informação, do armazenamento, da questão de integridade, todas essas vertentes que são complementares à utilização do software. E depois, bem, isto não se aplica só ao utilizador, também se aplica às empresas que fazem a programação, aos programadores. Deverá ser
melhorada, criada, alargada aquilo que é a regulamentação nessa área, que eu acredito que ainda não seja suficiente. Normalmente não é quando o sistema é novo, quando as áreas novas estão a ser desenvolvidas, deverão existir normas. Estas normas permitem haver um alinhamento naquilo que é o desenvolvimento de software e também permitem que exista uma maior transparência depois em processos de auditoria e também de certificação. Portanto, há todo um conjunto de mecanismos que devem ser melhorados, devem ser desenvolvidos para tornar o sistema mais seguro, confiável e também que possam ajudar a determinar resultados que sejam justos. Portanto, que é isso que se pretende, é ter resultados rápidos, justos, com o menor risco possível. E se estes aspectos não forem considerados, a componente de risco aqui terá um peso muito grande e poderá desvirtuar todo o processo. Obrigada, Ricardo. Rafael, queres comentar? Eu vejo que também falas bastante sobre este tema no Brasil. O que a gente tem visto por aqui, e foi interessante agora foi outubro, a gente indicou um novo ministro para o STF, né? O primeiro-ministro que o presidente Bolsonaro indicou. Ele foi a grande qualidade dele para ser indicado ao STF é que ele tomava ele emitia cerca de 600 decisões por semana, o que é obviamente impossível. E quando foram descobrir, afinal, mas de onde saem as 600 decisões por semana e tudo mais, foram ver que ele tinha uma equipe que tinha organizado tudo e que usava, em alguma medida, sistema de inteligência artificial para tentar entender e avaliar os casos. E ele é um dos, digamos, patrocinadores e influenciadores para que o judiciário das instâncias superiores usem essas plataformas para conseguirem agilizar e serem mais céleres. E aí a grande pergunta que vem para os advogados é: se são 600 decisões por semana com uma plataforma de inteligência, quem é que está lendo tudo isso? Saber se está de acordo ou não. Mesmo que a gente agilize e seja mais célere, a gente ainda tem a necessidade do fator humano para revisar o que está sendo decidido. A grande preocupação dos advogados é: tudo bem, vamos ser mais rápidos, mas qual é o nível de revisão que a gente vai ter? A gente está sendo ético ou não? A gente está perpetuando algum tipo de preconceito que venha de alguma base de dados ou de origem? Quem é que está revisando isso ou não? Enfim. E aí, como a gente tem um órgão revisor no Brasil, no Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, está indo um pouco para o âmbito desse órgão, estimular esse processo de revisão ou exigir transparência nos sistemas para que a gente consiga, quando quiser, fazer esse tipo de revisão. E o que está vindo, enfim, a onda que a gente está vendo surgir no mar é a tendência dos advogados também terem que revisar as decisões automatizadas, porque muito provavelmente, diante do nível e volume da quantidade de coisas e decisões que a gente vai ter, muito provavelmente algo passará. Então, fica também, digamos, uma função adicional que os advogados terão daqui para frente, daqui a pouco, tentar revisar e tentar entender se os algoritmos estão funcionando corretamente, né? Se estão sendo transparentes e éticos o suficiente para a gente conseguir trabalhar. Estamos nessa linha, por enquanto. Não que o advogado não tenha nada para fazer, mas é mais uma. Resolver. Sásia, eu gostaria de recuar um bocadinho, porque em Angola não estamos tão avançados como em Moçambique, Brasil nem Portugal, infelizmente, mas iremos lá chegar. Eu vou aqui vou explicar um bocadinho do conceito de inteligência artificial aqui para os colegas que efetivamente não entendem, mas já sentem algum interesse pelo tema. Eu tenho um conceito muito simples, não é, que quero aqui partilhar, que é um raciocínio, é a simulação. A inteligência artificial eu entendo como a simulação do raciocínio de um advogado ou de um operador de direito, não é?
Pronto. A inteligência artificial basicamente é composta por algoritmos, que eu digo que é uma ferramenta que ajuda na tomada de decisões. Ou seja, por exemplo, nós em Angola temos o site do Supremo, do Tribunal Constitucional, desculpa, onde tem todas as sentenças, não é? Proferidas pelo Tribunal Constitucional. Passando por um caso prático, é pegar em todas as sentenças e toda a informação, compilar numa base de dados e permitir e construir um software que, quando tiver um caso muito parecido, apresentar aqui a tendência de como é que a causa poderá, ou seja, ver aqui uma simulação e as pessoas saberem se a causa pode ou não ser ganha, ou seja, qual é a tendência da decisão dos juízes com base nas decisões anteriores, não é? Ou seja, temos aqui um software, um aplicativo, um website onde as pessoas possam consultar e ver, olha, normalmente nesses casos o juiz decide dessa forma e normalmente naqueles casos o juiz decide daquela forma e dessa forma nós advogados, bem como outros operadores de direito, podemos aconselhar de que forma é que o cliente pode precaver-se, ou seja, se vamos avançar para uma ação judicial ou se podemos já resolver extrajudicialmente. Até eu entendo que a inteligência artificial faz jus a um ditado, que é mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Então, por exemplo, em direito societário, estamos a falar de empresas. O fim último é a maximização do lucro. E quando existe um conflito, se eu, advogada, puder aconselhar com base nas decisões anteriores de um juiz e dizer assim, normalmente o juiz decide dessa forma ou tendencialmente existe essa margem com base em algoritmos, mais facilmente poderei aqui prestar uma justiça célere. Ou seja, é um sistema de raciocínio de um operador de direito que vem ajudar-nos. E se é mais célere e é eficiente, mais facilmente eu consigo trabalhar mais rápido. Eu acho que no nosso contexto angular não é bom ter essa explicação simples, não é? Estamos aqui a falar de conceitos muito interessantes e avançados, mas é preciso eu recuar um bocado para as pessoas também sentirem-se integradas. Pronto. Nós temos várias experiências, inclusive em Portugal e no Brasil, que existe na Europa, existe o Dominance, que é um robô, não é? Em que lê os contratos e permite-nos aqui perceber quais são as lacunas dos contratos e dessa forma é muito mais rápido. Mas se eu tiver um software de tomada de decisões ou um software que possa ler os contratos, 3, 4, 5 contratos, 20 ou 50 vezes mais rápido que eu, o meu trabalho é mais célere, não é? E eu vou conseguir dar mais respostas. Na minha opinião, o que é que isso diga? Qual é a diferença? Qual é o diferencial que apresenta aqui no nosso país? Os nossos tribunais, a nossa justiça, infelizmente, é muito morosa. Aplicado ao nosso contexto, permitiria aqui desenvolver a parte extrajudicial, não é? As pessoas ganharem a consciência de que quando existe um problema, existem outros mecanismos como mediação, que é muito mais rápido, ou arbitragem, pronto. E como tal existe o CREA, bem como tirarmos esse peso dos tribunais, porque os tribunais nesse momento em Angola têm muitas ações e não se consegue dar resposta a tempo útil aos utentes. Portanto, a nossa justiça, temos uma sentença depois de 2, 3 anos, mesmo que o nosso constituinte ganhe, quer dizer, vai passear com a sentença, né? Às vezes o patrimônio já foi dissipado e é isso que não se quer. Pronto. Eu acho que ajudaria muito, principalmente, por exemplo, na PGR, nas tentativas de conciliação, não é? Em que vão às partes e as partes negociam e às vezes o trabalhador diz, eu não quero, eu prefiro passar para a fase judicial
e do que receber menos $1.000, ou menos $1 milhão de kwanzas ou 2 milhões. Com uma ferramenta, com um software em que eu consiga mostrar ao meu cliente e dizer assim, no final de 2 anos, o seu antigo empregador já não pode não ter o mesmo património. Portanto, se interpormos uma ação, vai perder isso, a desvalorização, se no caso for indexado ao dólar ou não, e de uma forma muito rápida conseguimos aqui aconselhar o cliente. Eu acho que tanto no direito do trabalho, no societário, bem como das outras, no penal principalmente, seria uma mais-valia. Pronto. Outra questão que também foi feita é relativamente à preparação da nova geração, relativamente ao conceito de inteligência artificial ou à introdução à tecnologia. É assim, hoje em dia já encontro pessoas que já me perguntam vais falar sobre o quê? Contratos inteligentes? E então, blockchain, e para mim já é bom. É bom porque as pessoas já mostram interesse e já sabem que tecnologia é importante. Agora, com o Covid, sentiu-se mais, reforçou-se, não é? Tivemos todos que nos adaptar, os escritores de advogados que não tinham essa estrutura, tiveram que reinventar-se aqui um bocado, já sabem que os advogados conseguem trabalhar bem em casa, que era um conceito que não se precisa de chegar ao escritório às 8 horas para efetivamente trabalhar. As pessoas já veem que é possível obter bons resultados e ter resposta em tempo útil sem que o advogado vá aos escritórios. Isso é importante. Já vi muitas entidades públicas a recorrerem a meios tecnológicos, a e-mails e outras formas de comunicação para notificarem ou citarem as pessoas. Nós temos ainda um caminho muito longo. Relativamente ao ecossistema, já se fala muito de escritórios de advogados virtuais, os advogados já percebem que precisam de uma estrutura tecnológica mais forte do que propriamente física, ou seja, a organização do advogado, desde o lançamento de horas, desde comunicação com clientes, desde outros tipos administrativos, não é? Outras ferramentas administrativas é essencial. Então, estamos ainda neste começo, mas já vejo muitas pessoas interessadas nesses temas. O mais importante para nós é falar e ainda não chegamos à educação. Pronto. Eu acredito que após o pós-Covid as coisas vão ser direcionadas para esse sentido. Acredito que é preciso impulsionarmos, quem sabe o ecossistema deve impulsionar isso e mostrar. Hoje em dia as aulas da Ordem dos Advogados já é dada online, não é? Isso já é um sinal positivo. A própria Ordem dos Advogados já percebe que não podemos parar com a formação dos advogados estagiários, já podemos recorrer às ferramentas. Eu acredito que daqui para frente será. Já existem algumas audiências, ainda que poucas, não é? Através do Zoom, e então estamos a reinventar-nos a um ritmo muito diferente da América e da Europa, mas aí começa. Não acho que em Angola já estejam a preparar o advogado ou o estudante de direito para tal. Ainda não vejo essa introdução, mas acredito que daqui para frente assim será. Hoje já se fala em e-learning em Angola. Antes não tinha. Em março, com o início do Covid, já é possível ter universidades que, desde que apresentem certos requisitos, terem e-learning. Então é um passo, ainda que pequenino é um passo. Portanto, eu acredito que daqui para a frente vai se sentir cada vez mais a necessidade de um advogado 4.0 disruptivo, porque é assim, a economia está a mudar e para exercermos a nossa profissão precisamos aqui recorrer a ferramentas menos dispendiosas para chegarmos a um resultado.
Essa é a minha opinião, é o que eu tenho aqui vivenciado em Angola. Muito obrigada, Ana. Acho que deste uma explicação bem clara e fácil de compreensão para quase todos. O contexto de Angola não é muito diferente do contexto moçambicano. Nós vivemos quase as mesmas coisas. Então, queria ouvir vocês também exemplos de inteligência artificial já aplicada. Às vezes vamos aqui a falar muito do impacto, do que está previsto acontecer. Então, eu queria ouvir de vocês os exemplos que vocês já estão a viver de inteligência artificial aplicada. Eu posso? Força. Mas desculpa, Ana, queria falar. Não, eu disse força. Obrigado. Eu gostaria rapidamente, se a Sásia me permitir, dizer duas ou três coisas, alguns pontos que os colegas e os colegas referiram e que estimularam algumas ideias, digamos assim. Mas eu começava por uma afirmação da Ana. Não é que eu discordo da Ana, a Ana conhece muito melhor a realidade do que eu e o Ricardo, mas eu penso o seguinte, eu tenho lido tenho lido na imprensa internacional, não é na imprensa portuguesa, que há imensos projetos de grandes multinacionais em África sobre tecnologia. Porque eu tenho lido também, por exemplo, que países como Angola, a penetração da tecnologia é algo de verdadeiramente extraordinário. Os angolanos, e creio que os moçambicanos também, têm uma aptidão para a tecnologia que muitos países não têm. E isso é um passo à frente, não é? É muito engraçado que eu participo em muitos debates com colegas também do Brasil, de Angola e Moçambique, e colegas de Angola e Moçambique começam por dizer não, porque nós não estamos assim muito adiantados. E depois começamos a conversa vai decorrendo e chegamos à conclusão que estamos muito mais próximos do que pensamos. A Ana estava a dizer do atraso na justiça. A justiça portuguesa, quer dizer, é um mastodonte parado. Há imensos atrasos em Portugal. Quer dizer, agora está melhor, mas às vezes o facto de estar melhor significa que as sentenças têm menos qualidade. E por isso eu entendo, eu tenho lido que a Microsoft, a Google, etc., têm programas fantásticos para a África e há situações, por exemplo, o Brasil, do ponto de vista mas sempre foi assim, tanto quanto eu sei, mas do ponto de vista da inteligência artificial, da utilização dos robôs, até em escritórios de advogados, o Brasil está a 500 milhões de anos de luz à frente de Portugal, não é? Portugal está na Europa, mas Portugal tem tribunais verdadeiramente medievais. Se algum dia derem o prazer e a honra de vir comigo, vão ver o Tribunal de Coimbra, onde chove lá dentro, não é? Porque é um tribunal bonito, no centro de Coimbra, um tribunal em que há ratos, chove, há umidade, não se pode continuar assim, quer dizer, não nenhuma. Dois ou três temas, por exemplo, no meu escritório já usamos o Kira, a ferramenta que permite a leitura dos contratos automáticos, e começa a haver aqui uma grande apetência para a utilização de mesmo localizados de inteligência artificial na justiça, porque é claro, temos os produtos nos escritórios de advogados e depois temos os produtos para tribunais. Então, se me permite outras coisas, em relação ao que o Rafael referiu há pouco, que é muito importante sabermos até que ponto é que nós controlamos o algoritmo. Há um caso deste ano já, que foi julgado em França, é um caso que a sentença do Conselho Constitucional é de agora, em que o Tribunal Superior Francês confirmou o direito à análise, de acesso ao algoritmo. É uma plataforma que há em França, chamada Parcoursup, que coloca os estudantes nas várias universidades. Houve um sindicato de estudantes que teve dúvidas sobre aquela colocação, aquilo foi feito por um algoritmo, houve tribunais que disseram que sim, outros tribunais que disseram que não, mas finalmente o Tribunal Superior disse que aquele sindicato tem direito a aceder ao algoritmo e ver se ele não está feito de uma forma tendenciosa e ensinado para discriminar estudantes.
Depois, a Ana referiu um aspecto muito importante, que parece muito giro para nós discutirmos, que é nós, advogados e tecnólogos como o Ricardo, porque nós não somos ninguém sem pessoas como o Ricardo, quer dizer, é como advogados a escreverem patentes, sabem? Tem que ter o técnico ao lado, e cada vez mais isto é interdisciplinar, a vida é assim, e os tribunais também vão ser. Quer dizer, tipo, está a falar com um juiz sobre o código-fonte, ele não sabe o que é o código-fonte, quer dizer, depois vai decidir daqui a bocado, e convinha que o Ricardo estivesse à beira dele, explicar o juiz, o código-fonte, está a ver, é preciso isso. Não vai perceber. Mas a Ana levantou um problema muito interessante, eu acho que vai ser um problema dos próximos tempos, que é, nós vamos ao mercado comprar ferramentas de inteligência artificial e direito, mas o cliente também vai. Não está lá escrito que só os advogados podem comprar. O cliente chega ao escritório e diz, eu tenho aqui um produto que comprei, que me diz que a indemnização a que eu tenho direito são $300.000. E eu vou dizer, não, quer dizer, não, porque eu ainda vou estudar. E ele diz, mas vai estudar o quê? Como disse a Ana, a máquina viu 5.000 sentenças. Dá este resultado. E eu vou dizer, não dá. Quer dizer, não dá. Não dá mesmo. E finalmente, eu por acaso, desculpe, eu estou a invadir as funções da SASI, mas gostava muito de ouvir o Ricardo. Por uma questão que é a seguinte, quer dizer, que eu já tive um caso desse em tribunal. Como é que se protege os processos em tribunal investindo na cibersegurança? Eu dou um exemplo que o Rafael e a Ana conhecem, que é a questão de quando há perícias no tribunal. Vêm 3 peritos, um indicado pelo juiz e um indicado pelas partes. Tirando eu que os meus peritos nunca me dizem nada, os peritos da outra parte vão imediatamente contar o que viram a quem os indicou. E nós tivemos um caso em que a juíza aceitou que haver uma comparação entre códigos-fonte de software, que a comparação era feita pelos peritos à frente da juíza, para que o perito não levasse o código-fonte para casa, para depois o estudar e mostrar ao outro. Eu gostava de perguntar ao Ricardo como é que se protege isto tudo e se eventualmente o blockchain nos tribunais é talvez um pouco complicado, porque o blockchain é muito fechado e os tribunais têm que estar abertos. Sim, obrigado, Manuel, pela questão. A questão da segurança... as funções da SASIA. Ela devia zangar-se comigo. Como a SASI não contrapôs, acredito que tenha concordado. Exato. Respondendo à questão que coloca, portanto, a questão da segurança de informação aplica-se não só à informação digital, como também à informação física. Portanto, claro, a informação deve estar confidencial, portanto, deve ser íntegra, deve estar disponível. Neste momento, protegendo a informação física é através das barreiras físicas que existem. A partir do momento em que a informação é digital, se estiver na cloud, nós não sabemos onde é que ela está. Pode estar em Portugal, pode estar no Brasil, pode estar em Moçambique, em princípio não, mas poderá estar nos Estados Unidos, poderá estar em qualquer país na Europa e não sabemos onde é que a informação está. Como é que nós protegemos isso? Isto é um processo, diria, isto tem um alcance holístico, que é uma palavra que se utiliza muito, tem uma dimensão transversal. Começa por as pessoas terem conhecimento e estarem capacitadas sobre como é que poderão, sobre os comportamentos que deverão ter para não comprometerem a informação. Tem a ver também com os aspectos de infraestrutura, quer seja hardware, quer seja software, que os tribunais também tenham de ter e os escritórios de direito também, portanto isto não se aplica só aos tribunais, portanto a todos, e também, claro, ter garantias de que as metodologias que estão a ser aplicadas estão de facto a ser eficientes em termos da proteção. Nós como é que podemos fazer isto? Portanto, há várias formas, portanto, tudo depende daquilo que estiver em causa, mas aqui passa por seguir aquilo que podem ser os padrões que estão definidos
há normas para isso. Portanto, há várias normas aplicáveis à parte da segurança de informação, tal como a 27001, a 27035, a 27002. Portanto, há várias normas nesse sentido e, portanto, isso deverá ser aplicado para cada situação. Neste caso concreto da segurança de informação nos tribunais, e tal como na saúde, eu tenho pena não ter participado ou não ter presenciado, pelo menos, o webinar nessa área, são áreas muito sensíveis. Porquê? Porque a informação poderá estar, pensamos que está segura, e poderá estar acessível a terceiros, e nós não sabemos. E a diferença de informação física para a informação digital é que o acesso à informação digital pode ser feito de uma forma muito subtil, sem nos apercebermos, e quando nos apercebemos já é tarde demais. Isto deve ser feito através, os tribunais deverão ser modernizados, portanto, no caso que referiu de Portugal, e que também será muito semelhante ao nosso tribunais aqui em Moçambique, deverão ser ainda piores, mas passa muito por modernização daquilo que são os recursos dos tribunais. E se quisermos avançar nesse sentido, se quisermos adotar essas tecnologias, tais como a inteligência artificial e tudo aquilo que vai facilitar, temos de ter as outras tecnologias que suportem e que garantam que isto não vai ser comprometido. E isso é necessário fazer um grande investimento. É necessário fazer um investimento nas pessoas, na formação. Neste momento, as pessoas, digamos, os utilizadores, são aquilo que tem o maior peso em termos daquilo que poderá ser o compromisso da informação, poderão comprometer a informação, porque passa muito através dos nossos comportamentos. Desde ter do exemplo de pegarmos num processo, irmos jantar e deixarmos o processo no carro. O mesmo passa por termos informação no computador ou no telemóvel e deixarmos o telemóvel disponível. Quer dizer, não é um comportamento seguro, não é um comportamento responsável. Portanto, temos de ter noção dos riscos, portanto, para depois poder, de facto, comportarmos de uma forma responsável. E passa por aí. Agora, estes aspectos poderão ser implementados de acordo com aquilo que está previsto em algumas normas, em algumas práticas que já existem, que tanto já são certificáveis. A vantagem da certificação qual é? A vantagem da certificação é que são processos que são auditáveis. Portanto, poderão ser auditados e deverão ser auditados por organizações independentes que vão verificar de uma forma sistemática, contínua, a consistência da forma como estamos a manter a integridade daquilo que, neste caso concreto, é a informação. Portanto, e depois, por exemplo, aquele outro aspecto que também tem a ver com isto, que é a questão do armazenamento da informação. Aqui estamos a falar de muita informação. Onde é que vamos armazenar? Onde é que está o servidor? Vamos armazenar na cloud, mas será que a cloud é segura? Portanto, todos esses aspectos devem ser considerados. Isto são, quando no início disse que isto é uma dimensão muito grande, isto é uma dimensão muito maior. Não é, já a inteligência artificial é grande, o que está por baixo, de suporte à questão da segurança, é muito maior. Não é que seja muito maior, mas conjuntamente torna muito maior esta questão. Portanto, devemos ter esta noção dos perigos, dos riscos, para nos podermos proteger e podermos implementar as devidas medidas para que o sistema não perca a credibilidade. Eu posso só dar muito rapidamente um exemplo. Tásia, posso? Fique à vontade. Muito obrigado. Eu tenho um exemplo, e com isto me calo, que é difícil calar-me, mas vou calar-me já. Tenho um exemplo que passou comigo, de um caso em que eu trabalhei, em que um biólogo saiu de uma clínica para a outra, e eram clínicas de infertilidade, e ele copiou o software de gestão dos utentes da clínica. Só que ele copiou mal e trouxe a base de dados agarrada. Então, no processo, que é um processo que o Rafael já não conhece, mas que aqui em Portugal ainda temos, os processos em papel, cozidos, e que estão nos tribunais, eles imprimiram tudo o que veio da base de dados e estava a lista dos inférteis todos que esteve no tribunal, todos os funcionários viram, todos os advogados viram, e até havia um estagiário meu que foi no processo ao tribunal, dizia figuras públicas que estão lá que estavam a ter tratamentos de infertilidade. Portanto, isto é muito complicado, quer dizer, são situações que não podem continuar. Eu vou aqui passar para uma pergunta que veio do painel, desculpa, da Eu audiência. queria comentar um pouco do que vocês estavam falando. Tudo bem, Rafael, deixar a pergunta e aproveita, responde e comenta, pode ser? É que Sim, porque sim.
senão a pergunta fica aqui perdida. Mas a pergunta vem assim, como a inteligência artificial em um futuro muito breve, com a inteligência artificial em um futuro muito breve, as decisões dos tribunais passarão a depender dos parâmetros do machine learning. E será que isso vai criar fissura nos processos? Essa é a pergunta dela. Acho que falamos um pouco sobre isso aqui, mas pronto, Rafael, está contigo. Sim. A lisura é a esperança, né? Ao se harmonizar mais as decisões por conta dos exemplos e por conta, digamos, dos subsídios que os algoritmos trazem, a ideia é que se harmonize muito mais as decisões. A justiça fica mais igual para todo mundo. Essa é a ideia, que seria o grande objetivo, né? A justiça, seu princípio, deveria ser igual para todos. A ideia é que a gente traga mais igualdade através dessas ferramentas. E que seja mais rápido, obviamente, porque, enfim, a justiça que tarda não é justiça, como se diz aqui pelos nossos lados. Um pouquinho do que vocês estavam comentando, eu ia até uma provocação para todos. A gente está muito numa discussão que ela não acaba, ela vai e volta. Todo projeto de lei que a gente discute sobre regulamentação da internet, esse assunto volta à pauta agora por conta do sequestro dos dados no nosso Superior Tribunal de Justiça. Isso voltou de novo à agenda do dia. O Brasil foi o único dos BRICS que não criou uma exigência legal de armazenamento dos seus dados pessoais e dados críticos no território nacional. A Rússia tem isso, a China tem isso, a Índia tem isso, a África do Sul, parece, eu não tenho certeza agora, mas também tinha uma discussão se teria isso ou não, mas todos os BRICS, dentro de uma premissa de que os dados seriam estratégicos, exigem a guarda dos dados em território nacional. O Brasil, nessa discussão, seguiu a linha da União Europeia de não exigir isso, mas exigir uma série de salvaguardas e uma série de questões. Muito porque, pela influência que a gente tem, né, e da conexão de mercado que a gente tem com a União Europeia, com os Estados Unidos e com a China. Como é que isso ficou nos países de vocês? Porque é uma discussão hoje grande no judiciário. O Ricardo estava comentando como é que onde é que está o dado, se a cloud é segura, se não é, onde é que está localizada, quem é que acessa. Isso tem vindo. Hoje, no judiciário brasileiro, existe uma orientação, mas ela não é formal, ela é informal, de guardar os dados no país. Mas nada impede que amanhã, por uma questão de preço ou de facilidade, sei lá, mandemos todos os dados para guardar na União Europeia ou nos Estados Unidos. E aí, sei lá, quem mais vai poder acessar os dados nessa localidade. Como é que isso está visto nos seus países? Isso que eu ia provocar vocês. Em Angola, nós temos a Lei de Proteção de Dados desde 2011. Em 2020, começou uma massificação e consciencialização sobre a importância dos dados. Por acaso, houve um cyberataque há pouco tempo, mas a Agência de Proteção de Dados tem estado aqui a fomentar sobre os dados e a importância, não é? Porque dados é qualquer tipo de informação. E apesar da lei já estar em vigor desde 2011, não havia essa consciência da sua importância. Pronto. A nossa lei é uma lei relativamente moderna e que fala sobre o consentimento expresso, não é? O consentimento expresso da recolha, do tratamento, do processamento de dados. E temos qualquer entidade em Angola, tecnológica ou não, deve inscrever-se na LGPD, porque lida com dados, ainda que não sejam sensíveis, não é? E pronto, identificamos que aqui há muita gente que não sabe da importância, ou seja, as próprias pessoas não sabem do poder dos dados, o que é que os dados podem fazer. As pessoas, na minha perspectiva, não sabem que o facto de eu deixar os meus dados, fornecer os meus dados a uma entidade
à entidade empregadora, que os dados não são da entidade empregadora, ou não são do restaurante que eu inscrevo-me numa aplicação, por exemplo, no Topuca ou no Compinga. Não existe aqui a consciência de que os dados, as pessoas ainda pensam que o facto de eu ceder os meus dados a um hospital ou a qualquer entidade, os dados pertencem àquela entidade. Não há consciência de saber, não há consciência por parte dos cidadãos angolanos que os dados são meus e que eu tenho constitucionalmente o habeas data para reclamar sobre qualquer violação sobre esse direito. Então, tem estado a fazer essa massificação, mas ainda é um caminho muito longo. A nossa lei fala sobre consentimento expresso, e é uma coisa que o Ricardo falou, que é qualquer entidade que vai inscrever-se junto da AGPD, eles perguntam onde é que conservam os dados. Se conservam os dados fisicamente, ou seja, dossiês e etc., e virtualmente, onde é que conservam. E sei que há países em que não há acordo, ou seja, não segue as mesmas políticas que Angola. E um dos países é os Estados Unidos. Então, eles requerem uma declaração dos Estados Unidos, por exemplo, para explicar de que forma é que armazenam esses dados. Já existe essa preocupação do armazenamento de dados, onde é que é feito, se é em Angola ou não, e se essa entidade é certificada ou não. Eles já avaliam isso. A outra questão é, existem entidades que recolhem os dados e depois passam a terceiros. Podem ser advogados ou outra empresa de outsourcing ou terciarizada. E a própria agência já requer isto. Já requer que se explique se vão ceder os dados, vão transmitir os dados ou não. E essa transmissão de dados deve ser comunicada ao cidadão, porque desde o momento em que não há uma comunicação expressa, há uma violação. Ou seja, eu entendo que a nossa lei está muito bem para aquilo que é a realidade angolana, protege o cidadão. Agora, existe a necessidade de aplicabilidade e de execução, rigor, não é? Que as entidades agora têm que fiscalizar o que é feito com esses dados, para onde é que vão, como é que são conservados e controlar. Eu acho que, na minha perspectiva, em Angola falta mais fiscalização, porque lei há, efetivamente. Hoje em dia já vejo algumas aplicações, alguns aplicativos angolanos que não acontecia. Na altura eu tive uma live em setembro e reparei que há muitos aplicativos angolanos em que não tem nem termos de condições, não tem política de privacidade, não tem política de cookies e as pessoas ainda programam mais cookies. Por quê? Eu converso porque apresto também a assessoria a vários empreendedores e várias startups e vi que os próprios empreendedores não têm consciência da responsabilidade dos dados. Pronto, querem os dados, o cliente fornece, mas depois não têm um rigor em termos de tratamento ou não. Sei que a partir do próximo ano as coisas haverá mão pesada para aquelas pessoas que não cumprem com o que a lei diz e são multas com valores muito avultados e já existe essa ainda há pouca, mas já existe alguma consciência, né? Estamos a caminhar para aí. Mas é verdade, as pessoas não sabem, os cidadãos não sabem, pensam que dei os meus dados e ficou assim. As pessoas não sabem que pelos dados podem ser influenciadas na compra de vários produtos, na maximização de lucro de várias empresas. Por exemplo, nós recebemos às vezes muitas mensagens de entidades públicas ou não, em que eu de certeza que não consenti. Eu não dei o meu consentimento, o facto de eu recorrer a um serviço, a uma operadora, e essa operadora não me perguntou em momento nenhum se pode transmitir os meus dados, o meu número de telefone a outras entidades, mas nós recebemos mensagens diárias. E pronto, isso é um exemplo de que não há cumprimento, não é? Quer dizer, eu recorro a um serviço, que pode ser uma Vodafone, uma TMN, ou uma Oi,
e transmito os meus dados às outras entidades e eu não consenti. A lei é muito clara, o consentimento tem que ser expresso. Portanto, há violação ainda, mas tem-se falado muito sobre isso. Alguém quer mais dar uma opinião sobre a pergunta do Rafael? Em relação a... Muito rapidamente, nós temos, em Portugal, dependemos do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia e, portanto, temos que ver a questão num todo, que é a União Europeia, onde há livre circulação de dados. Pois é, com terceiros países é que é mais complicado, e ainda agora houve um problema que o Tribunal de Justiça da União Europeia tratou, que os outros países não têm um tratamento. O problema é com os países que não têm um tratamento equivalente ao nosso. Mas nós, na Europa, o standard é o Regulamento Geral de Proteção de Dados e, portanto, um dos princípios do Tratado da União Europeia é a livre circulação de dados. Não há essa ideia desta autocracia, digamos assim, dos dados em cada país. Não tem que haver. Eu não sei se a Sásia poderá confirmar, eu acho que em Moçambique, pelo menos a informação do Estado tem de estar em Moçambique, não pode ser armazenada fora. Sim. Exatamente. Agora, em relação a outra informação, não tenho a certeza. Nos países onde há livre circulação, como fazemos parte de organizações supranacionais muito integradas, os dados podem circular naquele espaço. O Estado não, esses têm um tratamento especial. Aliás, como engraçado, o Estado, por exemplo, o Estado português tem um direito de vista sobre as patentes que nós entregamos aos institutos públicos, mas o Estado português tem direito a ver aquelas que lhe podem interessar ou que podem interessar à segurança nacional. Mas é isso que o Rafael estava a dizer. Até quando é que nós vamos conseguir sustentar aqui enquanto existem soluções tão mais baratas e se calhar até às vezes mais seguras e com mais robustez que as que nós temos localmente? De facto, a nossa lei de proteção de dados ainda não está concluída. Esperamos que esteja já nos próximos meses, no próximo ano. Mas o Estado não permite que a gente tenha informação fora daqui. Pelo menos também complementando o que a Ana estava a dizer, desculpa, acho que acima de tudo, nós estamos aqui a consciencializar digitalmente as pessoas hoje, mas amanhã vamos ter que estar a fazer o sentido oposto, porque é um problema mais geracional, de geração, que agora não tem muita consciência desta questão da proteção de dados, da ética, da integridade da informação, do que tecnológico, exatamente. Isso que vai ser o maior problema. Claro. Há uma velha anedota, não é, que diz que perante uma tecnologia, americano faz um negócio e europeu faz uma lei. Quer dizer, e o problema é estas leis na Europa, o Regulamento Geral da Proteção de Dados, todas estas leis que querem fazer, quando nós vemos que os maiores colossos mundiais, as grandes plataformas mundiais vivem dos dados, não é? Agora, como sabem, está a decorrer nos Estados Unidos o julgamento para partir o Facebook, não é? A americana é assim, põe as empresas nos pinkers e depois rebenta com a empresa, aquilo vem por ali abaixo, e eles querem partir outra vez o Facebook, tirar-lhes o Instagram e o WhatsApp. A verdade é que a maior parte das pessoas que eu conheço têm a vida toda na internet. Eu vejo o Instagram de amigos e amigas minhas e está lá tudo. Eu concordo com o que a Sásia está a dizer, concordo 1000% com o que a Sásia está a dizer. É um problema geracional. Muita gente jovem, e até a Ana e a Sásia são muito jovens, a Rafael, mas ainda mais jovens que as senhoras e os senhores, não têm qualquer problema, põem a vida toda na internet e isso é muito, muito complicado. Não há essa... Não, quer dizer, não sei até que ponto é que essas leis estão eficazes. Enfim, nós estamos agora já a terminar. A conversa está mesmo boa. Temos que combinar um dia a conversar sobre isso. Mas queria pedir para vocês deixarem as vossas considerações finais para a gente poder fechar aqui o tema.
Eu vou seguir a ordem que tenho aqui na minha tela, que é o Manuel, o Rafael, o Ricardo e a Ana. Ou pode ser ao contrário, né? Falamos com a Ana primeiro, o Ricardo, o Rafael e o Rocha. Partimos das mulheres primeiro desta vez. Eu primeiro? Sim, pode ser. Não, enfim, obrigado pelos insights. Acho legal a gente ter essa visão, né, de como a comunidade portuguesa está seguindo com esses temas. O brasileiro não tem muita noção de que o país é um expoente nas questões de inteligência artificial hoje em dia, muito pelo nosso tamanho e pela, enfim, pela facilidade e velocidade que a digitalização no país tomou. Obviamente, isso traz trocentos riscos que a gente ainda está aprendendo a lidar. E eu me coloco à disposição, se depois alguém quiser conversar mais sobre o tema. Isso é parte do dia a dia do que a gente tem atuado por aqui. São temas super novos, super interessantes. E, enfim, que ainda vão requerer muito, como a gente fala por aqui, né, ainda muita massa cinzenta ainda para a gente discutir tudo isso, porque estamos navegando em território desconhecido. Então, quanto mais exemplo, quanto mais case e quanto mais troca de ideia a gente tiver, melhor. Posso avançar? Uma vez, não sei, Sásia, posso? Posso, obrigado. Também gostaria de agradecer esta oportunidade e fazendo minhas as palavras do Rafael, portanto, também estou disponível para conversarmos isto, talvez numas conversas informais, não disruptivas, mas informais. Mas foi um tema, é um tema interessante e é uma a dimensão que eu quis trazer para esta conversa é uma dimensão diferente daquela que se explora, porque é muito importante e como se referiu aqui que os dados, a informação tem um peso cada vez maior. A informação neste momento é um dos ativos mais caros e valiosos do mundo e devemos valorizar isso. E quanto mais massificarmos a informação digital, mais apelativa será ter acesso a essa informação e é isso que temos de ter consciência. E uma das formas de conseguirmos isso é de consciencializarmos as pessoas sobre esse valor. Esse é o primeiro passo. Depois o resto vem tudo adiante. E muito obrigado e voto de sucesso para os colegas e participantes e tenho a minha disponibilidade para mais intervenções destas. Muito obrigado, Sázi. Ana, por favor. Desde já gostaria de agradecer à Tecnoplus e à Tec21 pela iniciativa. É muito bom estar num painel com profissionais de outras partes do mundo para trocarmos aqui ideias e encontrarmos soluções. Espero encontrar-vos no próximo evento para falarmos sobre outros temas, visto que tecnologia não suscita várias preocupações e bem como várias soluções. Obrigada por se lembrarem de mim e pela partilha do conhecimento, porque às vezes o que não acontece é ouvirmos dos nossos colegas das outras partes do mundo o que são as experiências e que diferença pode fazer no nosso contexto, não é? Muito obrigada e espero encontrarmos num outro evento. Manuel, Rocha, por favor. Eu também agradeço muito o convite. Gostei imenso de participar nesta sessão. O que nós concluímos nestas sessões é que afinal não estamos muito longe, estamos longe fisicamente, mas em matéria de interesse e das atividades que desenvolvemos estamos todos muito próximos uns dos outros. Não temos em Portugal tantos especialistas como a Ana, por exemplo, diria 2, 3, e por isso
acho que isso é interessante, verificarmos que não estamos longe uns dos outros, que estamos muito próximos e que hoje em dia não há diferenças que havia antigamente em que americano ou inglês sabia muito mais do que nós. Não é verdade. Todos estamos próximos do conhecimento de uns dos outros. E acho que esta ideia do seminário foi muito feliz na perspectiva da interseção de disciplinas. Eu creio que nenhum jurista que se dedica à tecnologia pode prescindir de ter ao lado o Ricardo, os colegas. Nós não sabemos tudo. E, portanto, precisamos muito da interdisciplinaridade, e muitas vezes descobre-se que os informáticos também trabalham com normas, como o Ricardo referiu, as normas ISO, que depois também têm os seus reflexos jurídicos, e como sabem, isto é uma coisa que a gente sabe, nos livros americanos de anedotas sobre advogados, dizer mal dos advogados é passatempo americano, por isso é que a senhora Hillary Clinton era tão odiada. Mas, por exemplo, a Michelle Obama era uma grande especialista de piada intelectual e o Obama era estagiário dela. E o marido da atual vice-presidente supremo dos Estados Unidos também é um grande especialista em piada intelectual. Mas dizia eu que naqueles livros americanos de anedotas há sempre aquela carta do navegador Cabeça de Vaca que escreve ao rei de Espanha a dizer: o novo mundo é extraordinário, temos que colonizar isto, mande para cá médicos, artífices, etc. Pá, mas não mandem advogados que só arranjam problemas aqui. E isto para dizer que se deixa o conhecimento, pseudo-conhecimento só nas mãos dos advogados, temos problema. Como a ideia que presidiu este debate, que eu muito gostei, juntar experiências de várias disciplinas, ótimo, aprendemos todos muito. Muito obrigada, Manuel Rocha, e a todos, Ricardo, Ana, Rafael, Letícia, que está aí no background, que é meu parceiro do projeto. Eu acho que nós terminamos aqui com mais uma sessão que, de verdade, para mim foi um grande aprendizado. Sinceramente, foi uma oportunidade de ouvir e aprender muito sobre o tema. E, principalmente, eu que estou na área de tecnologia, conhecer mais sobre o negócio, o que me interessa. Eu gosto muito de entender o negócio para aplicar a minha tecnologia. E é verdade que o passado, de verdade, já passou e agora a gente tem que olhar para esse futuro, que a inteligência artificial está em todo lado, que nós temos que, de facto, pensar como vamos estar neste novo normal, não é? Como vamos reagir a esta nova realidade e até, às vezes, em vez de reagir, ser mais proativos e resolver os problemas, usar esta tecnologia não como um inimigo, mas como algo que ajuda a resolver várias questões que estão aí pela frente. No início, estava a dar o exemplo do aplicativo que eu estava a ver, que eu achei super interessante, até pensar como aquilo protege o cidadão, que é através de um chatbot, ele fazer questões que te façam perceber que tens razão perante uma situação e que não precisas de pagar uma multa. Quantas multas vão deixar de ser pagas? Porque o polícia, sinceramente, ele é incentivado a passar multas. Então, o cidadão não tem como se defender porque não conhece os seus direitos. A partir do momento em que tem uma possibilidade de interagir com uma máquina, que não é uma pessoa que não vai viciar o sistema, porque está lá tudo sistematizado, ele dá-te informação clara e dá-te até argumentos interessantes para poder apresentar perante uma situação dessas e ganhar a causa sozinho. Então, temos que pensar um pouco sobre todas essas oportunidades que estão aí, não é? Afinal de contas, tecnologia, e sem contar que isto há um custo quase a zero, né? Um algoritmo que resolve o problema de uma pessoa resolve o problema de 300 mil pessoas, milhares de pessoas, exatamente. Então, eu acho que nós temos que pensar e repensar muito como é que nós estamos a reagir e o que vamos fazer com toda essa oportunidade tecnológica que está aí. Que é o advogado 4.0, não é, Ana? Com certeza. Quem é o advogado 4.0? Tá, então, muito obrigada a todos. Até a próxima. Tchau. Muito obrigado. Até a próxima. Felicidades. E bom Natal.
Festas felizes. Realmente. Festas felizes, é verdade. Realmente. E bom,